Seu corpo está envelhecendo mais rápido do que você imagina. E a pior parte é que você provavelmente está sentindo isso agora mesmo sem perceber o que realmente significa. Pensa comigo. Essa manhã, quando você saiu da cama, como foi? Teve aquele momento em que as pernas pareciam pesadas demais, como se tivessem sido preenchidas com areia durante a noite? Aquela fração de segundo em que o quadril resistiu, em que os joelhos fizeram aquele barulho seco, em que a coluna demorou uns 2, 3 passos para lembrar como funciona? Aposto que sim. E aposto que você fez exatamente o que a maioria das pessoas faz. Respirou fundo, deu uma espreguiçada rápida e chamou isso de normal. Mas olha, eu preciso te contar uma coisa que mudou completamente a forma como eu enxergo o próprio corpo. Esses sinais que você sente de manhã não são normais. Eles não são inevitáveis. E eles definitivamente não são simples consequência da idade. Eles são um aviso preciso, repetido todo dia, que o seu sistema interno manda porque algo está errado e precisa de atenção. Eu lembro de uma época em que acordava e o primeiro pensamento do dia era o desconforto físico. Um aperto nas costas que durava até o café da manhã, um peso nos tornozelos que só sumia depois de um bom tempo andando. Eu achava que era estresse, falta de sono, talvez o colchão velho. Fui empurrando com a barriga, como a gente faz. Mas chegou um ponto em que aquele desconforto matinal começou a durar mais. Passou a ir além do café da manhã, passou a me acompanhar no ônibus, no trabalho, no almoço. E foi aí que eu parei e pensei, espera, isso não é normal, não. O que eu não sabia naquele momento é que o meu corpo estava me mandando exatamente esse recado, o mesmo que provavelmente está-te mandando agora. Não é fraqueza, não é descuido. É um sistema interno que perdeu algo essencial e está pedindo socorro da única forma que sabe. Através da dor, da rigidez, do barulho, do cansaço que não faz sentido. E sabe o que é mais impressionante nisso tudo? Que a solução não está em nenhum remédio, nenhuma consulta cara, nenhum equipamento sofisticado. Está em algo tão simples que quando eu descobri, fiquei um tempo sem acreditar que podia ser verdade. Mas antes de chegar lá, você precisa entender o que está acontecendo por dentro do seu corpo. Porque quando você entende a causa de verdade, tudo mais faz sentido de um jeito que nenhuma dica solta na internet consegue explicar. E é exatamente isso que vem a seguir. Uma explicação que provavelmente vai te surpreender, porque envolve uma parte do corpo que quase ninguém conhece, que ninguém ensina na escola, e que é responsável por praticamente tudo o que você sente quando o corpo começa a travar. Se você está gostando desse conteúdo e quer continuar aprendendo sobre como cuidar do corpo de verdade, se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda muito a levar esse conhecimento para mais gente que precisa. Então vamos lá. Dentro do seu corpo existe uma rede. Uma rede que envolve cada músculo, cada articulação, cada osso, cada órgão, do topo da cabeça até a ponta dos pés. Ela não é um músculo, não é um tendão, não é uma veia. Ela é um tecido chamado fáscia, e ela é provavelmente a estrutura mais ignorada e mais importante de todo o sistema corporal humano. A fáscia funciona como uma espécie de embalagem viva. Ela dá forma ao corpo, conecta estruturas que parecem separadas e transmite tensão e movimento de uma região para outra de um jeito que os músculos sozinhos não conseguiriam. Quando você está jovem e bem hidratado, essa rede é macia, elástica, escorregadia quase como gel. O movimento flui, as articulações deslizam, o corpo responde rápido e sem esforço. Mas aqui vem o problema. A fáscia precisa de hidratação constante para manter essa textura. E com o tempo, com o sedentarismo, com horas sentado, com o estresse crónico do dia a dia, ela começa a perder água. E quando ela perde água, ela muda completamente de comportamento. Ela endurece, ela gruda, ela começa a apertar estruturas que não deveria apertar, comprimir nervos que deveriam estar livres, bloquear o fluxo que mantém as articulações lubrificadas. Sabe aquela sensação de couro ressecado que racha quando você dobra? É exatamente assim que a fáscia seca se comporta dentro do corpo. E quando ela aperta tudo ao redor. Nervos, vasos, articulações, músculos. E aí você sente como rigidez, sente como dor sem explicação, sente como aquele barulho nos joelhos que apareceu do nada. Sente como a coluna que trava depois de meia hora sentado,
O mais impressionante é que pesquisadores que estudam esse tecido chegaram a uma conclusão que vai contra tudo que você provavelmente acredita sobre dor e envelhecimento. A maior parte da rigidez articular que as pessoas sentem não vem das articulações em si, vem da fáscia ao redor delas. O que significa que tratar a articulação sem tratar a fáscia é como tentar apagar um incêndio jogando água na fumaça. Você vê resultado por um segundo, mas o fogo continua lá. E é exatamente por isso que tudo que você tentou até agora provavelmente não resolveu de verdade. Mas isso é assunto para o que vem a seguir. Eu já fiz tudo que mandam fazer. Alongamento todo o dia, academia 3 vezes por semana, até aquelas aulas de yoga que eu achei que iam resolver tudo, e nada funcionou de verdade. E olha, eu não falo isso com raiva. Falo com aquela frustração de quem tentou de boa fé, seguiu o que disseram, investiu tempo e energia, e mesmo assim acordou na manhã seguinte com o mesmo aperto no quadril, a mesma coluna pesada, o mesmo joelho que reclama na escada. É desanimador de um jeito que só quem viveu entende. Eu me lembro de uma tarde em que fiz uma sequência inteira de alongamento, 40 minutos, com calma, respirando direito, do jeito que o vídeo ensinava. Terminei sentindo que tinha feito algo bom. Tomei água, deitei no sofá, fiquei uns 20 minutos parado. Quando levantei para ir à cozinha, o quadril travou exatamente igual ao que travava antes. Naquele momento eu pensei, isso não faz o menor sentido. E de fato não fazia. Porque o que eu ainda não sabia é que alongar um músculo que está sendo comprimido por fora não resolve a compressão. É como tentar abrir uma porta puxando a maçaneta enquanto alguém do outro lado está segurando com força. O músculo cede um pouco, mas a faixa ao redor continua travada, continua seca, continua apertando tudo de dentro para fora. Então, em questão de minutos, o corpo volta exatamente para o mesmo padrão. E não é só o alongamento. A musculação, que eu também tentei, fortalece o músculo, mas não hidrata a fáscia. Pelo contrário, quando a fáscia está seca e você carrega peso em cima dela, você pode até aumentar a tensão no tecido. Você fica mais forte por fora e mais travado por dentro. E o yoga, que tem coisas incríveis, também não chega diretamente na fáscia se não for praticado de um jeito muito específico, com movimentos lentos e intencionais, que a maioria das aulas não ensina. Então o problema não é você. Nunca foi falta de esforço, falta de disciplina, falta de vontade. O problema é que as ferramentas que o mundo oferece como solução foram criadas para trabalhar músculos, e músculos não são o nó da questão. O nó da questão é a fáscia. E enquanto ninguém te ensinar a trabalhar diretamente com ela, a rigidez vai continuar voltando, todo dia, toda manhã, toda vez que você fica parado por mais de meia hora. Mas aqui vem a parte que mudou tudo para mim. Existe um tipo de movimento que age diretamente nessa rede. Não é alongamento, não é força, não é cardio. É algo completamente diferente. E quando eu descobri o que era, entendi porque tudo antes disso tinha falhado. O que vem a seguir vai-te mostrar exatamente o que é esse movimento e porque o corpo responde a ele de um jeito que nenhuma outra prática consegue imitar. Então imagina o seguinte. Pesquisadores que estudam tecido conjuntivo e biomecânica chegaram a uma descoberta que, quando foi publicada, virou a cabeça de muita gente dentro da área da saúde. Eles perceberam que quando você faz movimentos circulares lentos e conscientes em torno de uma articulação, a face ao redor daquela articulação começa a se comportar de um jeito completamente diferente do que faz em repouso ou em movimento brusco. Ela começa a funcionar como uma esponja viva. Cada círculo lento e controlado cria uma variação de pressão no tecido que força a entrada de líquido para dentro da fáscia. Como se você estivesse espremendo e soltando uma esponja seca dentro de uma bacia com água. A cada ciclo de movimento, mais hidratação entra. O tecido amolece e o espaço ao redor da articulação começa a se abrir de novo. Mas não é só hidratação. Esses mesmos movimentos enviam um sinal químico para o interior do tecido que ativa um tipo específico de célula chamada fibroblasto. E os fibroblastos são as células responsáveis por produzir colágeno novo. O colágeno é o que dá elasticidade, resistência e fluidez para a fáscia. Quando ele está presente em quantidade certa, o tecido volta a deslizar, as articulações voltam a se mover sem atrito e a dor simplesmente não encontra mais onde se instalar. Isso não é especulação. Isso foi observado em estudo após estudo
com imagens de tecido antes e depois da prática, com medições de marcadores de inflamação no sangue, com avaliações de mobilidade feitas por profissionais que ficaram surpresos com a velocidade da resposta do corpo. E o mais fascinante de tudo isso é que esse tipo de movimento não foi inventado em laboratório. Ele foi descoberto muito antes, por pessoas que nunca ouviram falar de fibroblastos ou de fáscia, mas que observaram o corpo humano com uma atenção tão profunda que chegaram à mesma conclusão séculos antes da ciência ter nome para ela. Quem foram essas pessoas? Onde viveram? E o que exatamente elas faziam toda manhã é o que você vai descobrir agora. Tem uma população no mundo onde as pessoas chegam aos 85, 90 anos e ainda agacham no chão sem apoio, carregam peso nas costas, sobem ladeira sem perder o fôlego, e isso não é exagero nem lenda. Eu fiquei sabendo disso de um jeito meio acidental. Estava lendo sobre longevidade, uma dessas madrugadas em que você começa num assunto e termina em outro completamente diferente. E me deparei com um relato de um pesquisador que passou meses convivendo com comunidades isoladas, conhecidas pela longevidade fora do comum. Ele foi para lá esperando encontrar alguma dieta milagrosa, alguma planta rara, algum segredo alimentar. O que ele encontrou foi outra coisa. O que chamou a atenção dele não foi o que essas pessoas comiam, foi o que elas faziam com o corpo antes de qualquer outra coisa pela manhã. Antes do café, antes da primeira conversa do dia, antes de pegar qualquer ferramenta ou começar qualquer tarefa, elas se moviam. Não corriam, não malhavam, não faziam nada que lembrasse exercício do jeito que a gente conhece. Elas simplesmente giravam as articulações. Devagar, com atenção, com uma calma que ele descreveu como quase meditativa. E o detalhe que ficou gravado na mente dele foi o seguinte: uma mulher de 82 anos que ele observou fazia esse ritual todo dia há décadas. Quando ele perguntou por que ela fazia aquilo, ela respondeu de um jeito simples, sem jargão nenhum. Ela disse que estava acordando o corpo. Que as articulações precisavam ser lembradas de que existiam antes de serem usadas. Que quem não acorda o corpo de manhã passa o dia inteiro carregando um corpo adormecido. Aquilo ficou na minha cabeça por dias. Porque é exatamente isso que a ciência descobriu sobre a fáscia, só que dito com outras palavras. A fáscia em repouso fica em estado de baixa atividade. O líquido dentro dela fica estagnado. As células param de receber o sinal para produzir colágeno novo. E quando você sai direto do repouso para a rotina sem nenhum tipo de ativação, o tecido passa horas funcionando abaixo do que deveria, acumulando tensão, acumulando rigidez, acumulando o que mais tarde vai virar dor. E o impressionante é que não é só nessa comunidade que esse padrão aparece. O pesquisador rastreou populações em regiões completamente diferentes do mundo, sem contato entre si, sem troca cultural nenhuma, e encontrou o mesmo hábito em todas elas. Variações do mesmo princípio. Movimento articular lento e consciente logo cedo, todo dia, sem exceção. Como se independente de língua, de cultura, de tradição, o corpo humano tivesse comunicado a mesma necessidade para quem prestou atenção suficiente para ouvir. Isso não é coincidência, isso é o corpo falando a mesma língua em todos os lugares. E as pessoas que ouviram essa língua envelheceram de um jeito que as que ignoraram não conseguiram. Mas de onde veio a versão mais antiga e mais completa desse conhecimento é uma história que começa num lugar muito específico e que vai-te mostrar que esse ritual não foi descoberto por acaso. Existe um registro histórico que poucos conhecem fora dos círculos de pesquisa em medicina tradicional. Ele vem de mosteiros localizados em regiões de altitude, lugares onde o inverno chegava cedo e durava meses, onde o frio tornava o corpo naturalmente mais rígido, onde a tentação de ficar imóvel era constante e poderosa. Nesses mosteiros viviam médicos que não eram médicos no sentido moderno, eram observadores. Pessoas que passaram décadas inteiras estudando o comportamento do corpo humano, com uma paciência que hoje em dia é quase impossível de imaginar. E esses observadores notaram algo que nenhum livro da época documentava. Entre todos os monges que viviam nesses mosteiros,
havia um grupo que envelhecia de forma completamente diferente dos outros. Não era o grupo dos que mais meditavam. Não era o dos que comiam com mais restrição. Não era o dos que dormiam mais horas. Era um grupo pequeno, discreto, que acordava antes de todos e passava os primeiros minutos da manhã fazendo algo que os outros achavam simples demais para ter algum valor real. Eles giravam as articulações, uma por uma, com uma sequência específica, um ritmo específico, uma atenção específica em cada movimento. E faziam isso em silêncio, no frio da manhã, com o vapor da respiração saindo pela boca, antes mesmo de o sol aparecer completamente no horizonte. Os médicos do mosteiro começaram a registrar o que observavam nesses monges. A forma como eles se moviam aos 70 anos, a ausência de curvatura na coluna que era comum nos outros, a leveza no passo que não combinava com a idade, a ausência de queixas que eram consideradas normais para quem chegava àquela fase da vida. E foi aí que eles entenderam que aquele ritual simples não era detalhe, era o centro de tudo. Eles chamaram essa sequência de abertura das 5 regiões, 5 movimentos, 5 partes do corpo, 5 minutos que separavam os que envelheciam dos que simplesmente continuavam vivendo com o corpo funcionando. E o que cada um desses movimentos faz por dentro, de forma precisa e mensurável, é o que você vai descobrir agora. 5 movimentos. É tudo que separa um corpo travado de um corpo que funciona de verdade. E eu vou te mostrar cada um deles agora, do jeito exato que os médicos do mosteiro registraram e que a biomecânica moderna confirmou. A sequência começa pelos tornozelos, e não é por acaso. Os tornozelos são a base de contato do corpo com o chão. Toda a tensão que sobe pela perna, pelo joelho, pelo quadril, pela coluna, começa aqui. E a fáscia dos tornozelos é uma das primeiras a ressecar em pessoas que passam muitas horas sentadas ou que ficam paradas por longos períodos. Quando essa fáscia está seca, ela funciona como um filtro entupido. A circulação que deveria subir livremente pela perna encontra resistência logo na base, e a inflamação que deveria drenar fica represada. O movimento é simples. Você levanta levemente um pé do chão, apenas o suficiente para soltar o tornozelo, e começa a desenhar círculos no ar com a ponta do pé. Devagar, sem pressa. 20 círculos num sentido, 20 no outro. Depois troca o pé. Não tem segredo na forma. O segredo está na lentidão e na atenção. Quando você faz esse círculo devagar e com consciência, a face ao redor do tornozelo começa a receber o sinal de hidratação que a ciência descreveu. Você pode até sentir um leve calor subindo pelo tornozelo depois de alguns círculos. Isso é o tecido respondendo. A segunda região são os joelhos. Essa foi a que mais me surpreendeu quando comecei a praticar, porque eu tinha uma resistência enorme aqui. Meu joelho direito clicava toda vez que eu dobrava, e eu tinha medo de movimentar demais. Mas o movimento dos joelhos não é brusco. Você coloca as mãos levemente sobre os joelhos, os pés juntos, e desenha pequenos círculos com os joelhos juntos, como se estivesse polindo a parte de dentro da articulação por fora. Devagar. O clique foi diminuindo depois de alguns dias. Não sumiu de uma vez, mas foi ficando mais suave, menos frequente, até quase desaparecer. A terceira região são os quadris, e essa é provavelmente a mais importante para quem passa muitas horas sentado. O quadril acumula tensão de um jeito que a maioria das pessoas não percebe, até sentir dor na lombar, nas pernas, até na nuca em alguns casos. O movimento aqui é mais amplo. Você coloca as mãos na cintura e começa a desenhar círculos com o quadril, como se estivesse usando um bambolê em câmera lenta. A intenção é sentir a articulação se mover por completo, alcançar os limites do movimento sem forçar. Quando a face ao redor do quadril começa a receber hidratação, a sensação é de abertura, como se um aperto que você nem sabia que existia fosse lentamente cedendo. A quarta região é a coluna. E aqui o movimento muda de natureza. Não é mais circular, é uma onda. Você imagina que sua coluna é feita de água e deixa ela se mover como tal. Inclina levemente o corpo para frente, deixa a curva se formar de cima para baixo, depois reverte, como uma maré que sobe e desce. Esse movimento descomprime os espaços entre as vértebras que ficam colapsados depois de horas deitado ou sentado,
e permite que o fluido que protege a medula se redistribua. A primeira vez que eu fiz isso com atenção de verdade, senti um alívio nas costas que não conseguia produzir com nenhum alongamento que tinha tentado antes. A quinta e última região são os ombros. 2 círculos lentos, um para frente e um para trás, com os braços soltos e relaxados. Os ombros carregam a rede facial da parte de cima do corpo, conectam o pescoço, os braços, o peito, as costas. Quando essa região destrava, você sente a cabeça mais leve. A respiração fica mais fácil. A tensão no pescoço, que parecia permanente, começa a ceder. 5 regiões, 5 minutos. E o mais importante de tudo, feito logo cedo, antes de qualquer outra coisa. É exatamente o que os monges faziam. E o que acontece no corpo quando você faz isso dia após dia é onde a história fica realmente impressionante. A primeira vez que eu completei essa sequência inteira, honestamente, não senti uma transformação dramática. Senti um leve aquecimento nas articulações, uma sensação de que algo tinha se soltado um pouco, mas nada que eu chamaria de revelação. E quase desisti aí. Quase achei que era mais uma coisa que não ia funcionar para mim. Mas algo me fez continuar. Talvez tenha sido a lógica da coisa, que eu já entendia naquele ponto. Eu sabia o que estava acontecendo na fáscia, sabia que o tecido precisava de tempo para responder, sabia que uma esponja seca não absorve a água toda de uma vez. Então continuei. E o que aconteceu ao longo dos dias seguintes é algo que eu não consigo descrever sem parecer que estou exagerando, mas vou tentar ser o mais preciso possível. No terceiro dia, acordei e percebi que não tinha feito aquele movimento automático de esperar passar o desconforto matinal. Simplesmente me levantei. Não foi dramático, não foi um momento de epifania. Foi só a ausência de algo que eu estava tão acostumado a sentir que nem notava mais o quanto pesava. Na primeira semana, a rigidez da manhã, que antes durava até quase o meio do dia, começou a desaparecer em minutos. Na segunda semana, percebi que estava me sentando e levantando de forma diferente, sem aquele esforço extra, sem aquele cuidado de quem sabe que vai sentir alguma coisa ruim. E aqui vem o detalhe que me convenceu de que não era coincidência nem placebo. Numa semana em que viajei e quebrei a rotina, fiquei 3 dias sem fazer o ritual. No quarto dia, a rigidez voltou. Não com tanta intensidade quanto antes de começar, mas voltou o suficiente para eu perceber a diferença com clareza. O corpo tinha aprendido o novo padrão, e quando o sinal parou de chegar, ele começou a regredir. Isso me mostrou que não era imaginação. Era uma resposta real do tecido a um estímulo real. Voltei para o ritual no dia seguinte, e em 2 dias o corpo tinha retomado o padrão novo. Como se o tecido guardasse a memória do que tinha aprendido e precisasse só de um lembrete para voltar. Isso também tem explicação na biologia da fáscia, mas o que importa aqui é o que isso significa na prática. Significa que o corpo responde rápido, muito mais rápido do que a gente imagina quando ainda está travado e desacreditado. E existe um ponto nessa prática que para mim chegou por volta do final do primeiro mês, onde algo muda de forma mais profunda. Não é só a rigidez que some, é a forma como você habita o próprio corpo que começa a ser diferente. E o que acontece nesse ponto é o que você vai ouvir agora. A maioria das pessoas vai ouvir tudo isso, sentir que faz sentido, concordar com a cabeça e não fazer nada. E daqui a 6 meses vai estar exatamente no mesmo lugar, com a mesma rigidez, a mesma dor matinal, o mesmo corpo pesado. Eu sei disso porque fui essa pessoa várias vezes. Consumi conteúdo, entendi a lógica, fiquei motivado por uns 2 dias e parei. Não porque era difícil, porque não criei o hábito certo. E existe uma diferença enorme entre saber o que fazer e realmente fazer todo dia até o corpo incorporar aquilo como parte da rotina. O que eu aprendi depois de errar várias vezes é que os primeiros dias são os mais difíceis, não porque o ritual dói ou cansa, mas porque o corpo ainda não sentiu resultado suficiente para pedir aquilo sozinho. É como regar uma planta que ainda não brotou. Você não vê nada acontecendo na superfície, mas embaixo da terra algo está se formando.
E se você para de regar antes de brotar, perde tudo. Por isso, o comprometimento nos primeiros dias precisa vir de uma decisão consciente, não de motivação. Motivação vai e vem. Decisão fica. E uma coisa que ajuda muito a manter uma decisão é torná-la pública. Quando você fala em voz alta que vai fazer algo, ou escreve isso para alguém, uma parte do cérebro trata aquilo como um compromisso real. A chance de você cumprir aumenta de forma significativa. É por isso que eu te faço um convite agora. Escreve nos comentários a palavra começo. Só isso. Essa palavra simples é o seu compromisso. É você dizendo para o seu próprio cérebro que não é mais só uma informação que você ouviu, é uma decisão que você tomou. E quando você voltar aqui amanhã, depois de ter feito o ritual pela primeira vez, vai encontrar outras pessoas que também escreveram a mesma palavra, que também começaram, que também estão no processo. E isso faz diferença, mais do que parece. Não precisa ser perfeito, não precisa ser no mesmo horário todo dia, não precisa ser num lugar especial, precisa ser feito. 5 minutos, logo cedo, antes de qualquer outra coisa. Os tornozelos, os joelhos, o quadril, a coluna, os ombros. Nessa ordem, com lentidão, com atenção. É só isso. E o corpo vai fazer o resto, porque ele já sabe como se reparar. Ele só estava esperando o sinal. A questão não é se esse ritual funciona. A questão é se você vai dar ao seu corpo a chance de provar que funciona. E a resposta para essa pergunta vai aparecer não nos comentários, mas na sua manhã de amanhã. O momento em que você acorda, coloca os pés no chão e percebe que algo está diferente. Sabe o que mais me impressionou quando cheguei ao final do primeiro mês praticando esse ritual todos os dias sem exceção? Não foi a ausência de dor, embora isso tenha sido real e significativo. Não foi a leveza no quadril ou o joelho que parou de clicar, embora esses também tenham acontecido. O que mais me impressionou foi uma coisa muito mais sutil e, ao mesmo tempo, muito mais profunda. Foi a relação que eu comecei a ter com o próprio corpo. Por anos, o corpo tinha sido uma fonte de desconforto. Algo que eu carregava, que reclamava, que limitava, que eu precisava gerenciar. Acordava pensando no que ia doer. Planejava o dia em torno do que ia aguentar. Evitava certas atividades, não porque não queria fazer, mas porque sabia que o corpo ia cobrar depois. E de repente isso começou a mudar. Não de forma dramática, não da noite para o dia, mas de um jeito gradual que só percebo quando olho para trás. O corpo deixou de ser um obstáculo e voltou a ser um aliado. Aquela sensação de leveza que eu descrevia nas primeiras semanas foi ficando mais consistente, mais profunda, mais presente ao longo do dia inteiro, não só pela manhã. Comecei a notar que subia a escada sem pensar, que agachava para pegar algo do chão, sem aquele cuidado instintivo de quem sabe que vai sentir depois. Que ficava em pé por mais tempo sem começar a redistribuir o peso de um lado para o outro, buscando alívio. Pequenas coisas que sozinhas não significam nada, mas juntas pintam um quadro muito claro de um corpo que voltou a funcionar do jeito que foi feito para funcionar. E aí eu entendi o que os médicos do mosteiro tinham entendido 1000 anos antes, sem nenhum laboratório, sem nenhum equipamento, só com a observação cuidadosa de corpos humanos ao longo do tempo. Eles entenderam que o corpo não envelhece de forma linear e inevitável. Ele envelhece quando perde o sinal, e o sinal é movimento. Movimento lento, consciente, diário, dirigido às articulações que sustentam tudo. Quando o sinal continua chegando, o tecido continua respondendo. Não importa a idade, não importa o histórico, não importa quanto tempo ficou parado. A fáscia responde ao estímulo certo com uma velocidade que surpreende até quem estuda isso profissionalmente. O corpo não esquece como se reparar. Ele só para de tentar quando para de receber o motivo para isso. A moral de tudo que você ouviu hoje é simples e direta. Rigidez não é destino. É ausência de sinal. E você tem o poder de mandar esse sinal todo dia, de graça, em 5 minutos, sem sair de casa. A diferença entre um corpo que envelhece sofrendo e um corpo que envelhece funcionando não está na genética,
Não está no acesso a tratamentos caros, não está em nenhum segredo inacessível. Está numa escolha feita toda manhã antes de o dia começar. Agora eu preciso de fazer uma pergunta e quero que você responda de verdade nos comentários. Você já sentiu o seu corpo melhorar de forma significativa quando mudou algum hábito simples e mesmo assim abandonou esse hábito depois de um tempo? Por que a gente faz isso? Por que a gente encontra o que funciona e para? Escreve nos comentários o que você acha, porque essa resposta pode ser mais importante do que qualquer ritual que eu te ensine. E se esse conteúdo fez sentido para você, se algo aqui tocou em alguma coisa real que você sente no próprio corpo, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo e garante que você não vai perder o que vem nos próximos vídeos, porque o que está por vir aprofunda tudo o que você aprendeu hoje, de um jeito que vai surpreender você.